Nesse vídeo vamos pensar sobre receber ou crer que já recebemos. O que a Bíblia diz? Na Bíblia, a fé tem suas próprias leis. Em todo o Novo Testamento, há somente um lugar que nos diz a função da fé. É Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ao mesmo tempo, em todo o Novo Testamento, há somente um lugar que nos diz como crer. Isto é Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz o seguinte: Por isso vos digo, tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Aqui nos diz o que é crer. O que é fé? Fé é crer na palavra de Deus. Crede que recebestes. É isso que temos no versículo. Temos de prestar atenção na palavra recebestes. Ela está no passado. Se hoje encontrar um homem que diz que receberá, imediatamente você saberá que ele não tem fé. Se você perguntar a alguém se ele creu no Senhor Jesus e se foi salvo, se ele lhe disser que espera ser salvo, então ele certamente não foi salvo. Todos os que dizem que querem receber ou que esperam receber não têm fé. Fé segundo a Bíblia? Marcos capítulo 11, versículo 24, mostra-nos claramente que fé é crer que já recebemos. Fé não é crer que iremos receber. Não é crer que receberemos, que estamos prestes a receber ou que podemos receber. Todos esses recebemos, podemos receber e estamos prestes a receber não são fé. Somente a fé que crê que alguém recebeu é a fé sobre a qual a Bíblia fala. Muitas vezes, quando tem oportunidade de pregar o Evangelho a alguém, ele ouve sobre a obra de Deus, sobre o assunto da salvação, e deveria receber que tudo já foi feito, que ele é um pecador. Eu mostro a sua corrupção, a sua fraqueza, os pecados, a degradação, mas que Cristo pode lhe salvar. Como resultado, ele deveria arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal. Após essa conversa com esta pessoa, após ele dizer que fez isto, se perguntares, não, já fiz isto, eu lhe pergunto, agora seus pecados estão perdoados? Se ele disser, creio que Deus perdoará meus pecados, eu digo a mim mesmo, esqueça, este é um caso perdido. Se ele disser, creio plenamente que Deus perdoará meus pecados, eu saberia imediatamente que ele não teve fé. Quando o pregador se regozija a respeito de um ouvinte, é quando tal pessoa diz, talvez em lágrimas, que agora ele tem certeza sobre tudo. Você sabe que ela passou pela porta e ganhou vida eterna. Ela pode dizer, graças ao Senhor, graças a Deus, o problema dos meus pecados foi resolvido. Ou pode dizer, dou graças ao Senhor porque Ele me aceitou. Ou também ela pode dizer, dou graças ao Senhor, Deus perdoou todos os meus pecados por causa do seu Filho, quando eu confiei nele, quando eu criei nele. Quando ouve isso, você sabe que tal pessoa creu e foi salva. Há somente um tipo de fé na Bíblia, a fé que crê que já recebeu. Todo o que diz que quer receber, que pode receber, que receberá e que deve receber, não recebeu. Meu amigo, essa é a maneira de crer em todos os fatos da Bíblia. Algumas pessoas, depois de conversar com elas, você sabe que elas passaram da morte para a vida e foram salvas. Muitos esperam ser salvas. Essa não é a fé verdadeira. Certa vez conversei com um homem que disse crer plenamente que seria salvo. Eu disse, é melhor você mudar um pouco suas palavras. Você deveria dizer, eu espero totalmente
em vez de eu creio totalmente. Se crê totalmente, então você já o recebeu, você é salvo. Mas esperar é uma coisa que ainda você não tem, você não possui. Assim, alguém que não coloca a palavra tenho, ou já, ou o verbo no passado, no que Deus diz, não creu. Se você diz que seus pecados foram perdoados, isto mostra que você creu. Se diz que venceu os seus pecados, isso também mostra que você creu. Se diz que recebeu, isso também mostra que você creu. Sempre que puder dizer que recebeu, nesta hora, verdadeiramente recebeu. A questão hoje é muito simples. Não, não rebaixei, não posso rebaixar o padrão da Bíblia. Todos os feitos de Deus foram cumpridos. A palavra de Deus foi pregada a nós. O Filho de Deus morreu. O Senhor Jesus ressuscitou. O que devemos dizer agora? Devemos dizer, graças ao Senhor eu recebi. Eu creio nessa mensagem. Eu creio no Senhor Jesus. Isto vem do coração, isto vem de um desejo profundo, trazido pelo Espírito Santo, colocado pelo Espírito Santo no coração destes pecadores e até do crente. Isto é suficientemente bom. O maior problema hoje é que quando você conversa com muitos grupos cristãos, encontra centenas de membros da igreja que dizem que creem que Jesus os salvará. Eles creem que Jesus deverá e poderá salvá-los, mas isto não é fé, isso é esperança. Fazer isso é anular a palavra de Deus. Deus enviou seu Filho para cumprir a redenção. Se ainda dissermos, por favor, salva-me, que é isto? O que devemos dizer é, Deus, agradeço-te porque o Senhor levou todos os meus pecados na cruz. Eu creio no que a tua palavra ordena eu fazer, diz para mim fazer, crer no Senhor Jesus Cristo, que eu serei salvo. Amigo, ouvinte, um pecador não pode ser salvo pela oração. Um pecador somente pode crer que Jesus o salvou. Fé não é mérito. Nunca considere a fé como obra. Alguns dizem que não sabe se sua fé é suficiente, se ela é suficientemente forte para ter essa salvação. Deus tornou a fé muito simples para você, para todos nós. Mas o homem tornou muito complicada algo simples. Suponha que eu tenha um irmão que tenha pouco dinheiro e se tornou muito pobre. Agora quero dar-lhe algum dinheiro. Digo-lhe, você não tem de fazer coisa alguma, nem mesmo precisa trabalhar. Pegue esse dinheiro e pode ir. Ao fazer isso, estou tornando as coisas muito simples. Contudo, suponha que em sua mente, na mente do meu irmão, seja muito complicado para receber esse dinheiro. Suponha que ele perguntasse, se meu irmão vai dar-me algum dinheiro, devo tomá-lo com a mão esquerda ou com a mão direita? Devo recebê-lo ao meio-dia ou à tarde? Em pé ou sentado? Com esta roupa ou com tal roupa? Ele quer estudar como pode fazê-lo para receber, para pegar o dinheiro. Este seria o maior erro em todo o mundo. Damos graças ao Senhor que a coisa mais simples na terra é receber a salvação. Não temos de fazer coisa alguma. Não significa que não deva ser feito, nada deve ser feito, não significa isto. Apenas significa que o Senhor Jesus fez todas as coisas. A obra da salvação está pronta. Deus diz que ele morreu. Eu digo que creio que ele morreu. Deus diz que o Senhor Jesus ressuscitou. Isto se tornou uma prova. Eu digo sim e concordo em sua ressurreição. Se tornou uma prova da minha justificação. Deus diz que meus pecados foram perdoados, que ele me salvou, que pelo ato de fé em Cristo isto acontece. Não esperarei, eu creio e a questão é resolvida. Quando creio, eu recebo. Graças ao Senhor por isto. Isto é tudo. Passamos da morte para a vida. Não é necessário sentir algo ou esperar paz ou desfrute futuro para ter a certeza da salvação.
Há alguns anos, preguei o Evangelho a alguém e ele disse-me que creu no Senhor Jesus, que era um pecador e que o Senhor perdoou seus pecados. Mas havia um problema. Ele não sentia que o Espírito Santo estava trabalhando tão poderosamente nele quanto ele achava que o Espírito Santo trabalhava nos outros cristãos. Perguntei-lhe se seus pecados estavam perdoados. Ele respondeu que não. Perguntei por quê. Ele disse-me que ainda não sentira o Espírito Santo trabalhando nele. Eu disse, meu amigo, você está absolutamente errado. A Bíblia não diz que todo o que sente, que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Não cremos por meio dos nossos sentimentos. Antes, cremos pela palavra de Deus. Quando uma pessoa me dá, por exemplo, um livro, não tenho de sentir coisa alguma, somente tenho de crer em sua palavra. A salvação é totalmente incondicional. Há, no entanto, a conduta adequada para adquirir essa salvação. A conduta adequada para a salvação não é fazer algo, é, se posso dizer, simplesmente crer, é receber. Tudo o que Deus diz, eu digo mesmo. Isso é receber. Sua graça é suficiente para nós. Note o que Deus diz na sua palavra. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Inclusive, essas palavras saíram da própria boca do Filho de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.